Escuta, Filha, ouça. filho, Não, você tá ouvindo? Vamos fazer silêncio. filha, Ouve? filho. Pois é, como tá o seu ouvido? Será que o seu ouvido tá conectado no espiritual? Será que você tem ouvido Jesus te chamando? Porque ele tem te chamado. Nesses últimos tempos, o que Deus mais tem feito é chamado. E todos nós temos um chamado. Será que a gente está cumprindo o básico do chamado? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Marcos 16:15. Se você tem dúvida, porque muitas perguntas são: como saber qual é o meu chamado? Meu irmão, o teu chamado já começa aí. Ide e pregai o evangelho. Quando a Bíblia diz isso, ela não estipula se é apóstolo, se é missionário. Não, ela só manda: ide. Ide, que é quando Jesus vai ter um encontro depois de ressuscitado com os 11, porque Judas já teria tirado a vida dele, já tinha tirado a vida dele. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o teu chamado já começa aí. Mas é claro que há chamados específicos, há chamados com dons, mas já começa aí. Então, Jesus te chama para ter um encontro real com ele, te chama da maneira que você está. Ah, mas como que eu vou da maneira que eu estou, sendo que eu estou tão errado, estou fazendo tantas coisas ainda erradas. Ah, eu ainda estou no mundo. Ah, eu ainda tenho um vício. Ah, eu ainda não estou tão firme, não voltei para Jesus. Ó, corre que Deus tem pressa. Corre que Deus tem pressa. Vivemos os últimos tempos e o ide do Senhor precisa ser proclamado a todas as criaturas. Todas. Eu não estou falando que você tem que falar de Jesus só na tua igreja, não, meu irmão. Eu não estou falando que você tem que falar de Jesus só para os crentes, não. Não! É para toda criatura. Deus não especifica um grupo de pessoas. Não, eu vou falar só em tal lugar. Não, todas as oportunidades que você tiver para abrir a tua boca e falar do evangelho de Cristo, falar que só Jesus salva, falar do arrependei-vos. Fale. Fale. Toda oportunidade que você estiver para falar de Jesus, fale, porque é nossa obrigação proclamar o evangelho de Cristo. Dizer que ele está voltando e que só nele se pode ser feita todas as coisas. Amém? Vamos para a palavra. Minha palavra para vocês hoje se encontra no livro de 1 Coríntios 1, 26 ao 29, que Paulo diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Pelo contrário, meu Deus do céu, essa parte é forte. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Você não está entendendo. Não, eu acho que você não está entendendo. Deus te escolheu. Aqui está dizendo que Deus não te escolhe pelo teu nível social, pela tua agenda. Deus não te escolhe pela sua conta bancária. Deus não te escolhe pelo nome do teu carro. Não. O que eu acho lindo que Paulo está dizendo aqui é que Deus escolhe exatamente os improváveis. Você não entendeu. Deus te escolheu, meu irmão. Tu tem um chamado. Deus tem algo contigo. Se permita que o Espírito Santo fale com você. Permita ouvir a voz de Jesus te chamando. Permita ouvir Jesus falando ao teu coração. Quando Paulo quer dizer aqui, ó, irmãos, considere a vocação de vocês, não foram chamados sábios. Eu tenho que ter teologia, irmã? Não, missionária Carla, será que eu preciso ter teologia para poder levar a palavra do Senhor a toda criatura? Não precisa.
Deus não quer saber do teu nível teológico, não. Deus não quer saber que faculdade você tem, que nível você é formado, que concurso público você passou para levar o evangelho de Cristo. Não. Deus tem prazer em escolher os desprezíveis. Deus tem prazer em escolher aqueles que ninguém dá nada. Olha para Davi, irmão. Olha para Davi. Davi é um pastorzinho de ovelha. Davi não era nada. Deus não escolheu Davi? Moisés, Esther. Olha o tanto de pessoas. E o próprio Jesus. Os 12. Olha para os 12. Se você pegar a história de cada um. Ó, Judas. Tu acha que Jesus não já sabia o que Judas ia fazer? Deus já não sabia o que Judas ia fazer? Mas mesmo assim foi escolhido? Pedro, que aquele... Gente, quantas vezes temos que lutar contra o espírito de Pedro na nossa vida? Aquele espírito que quer, meu Deus do céu, defender o evangelho de Cristo com o braço. Ou seja, Deus escolhe, é o simples. Deus não quer saber qual é o nível que tu tem de faculdade, qual é o nível que tu tem de teologia, e quantos congressos tu pregou, e qual país tu foi. Não. Deus te escolheu assim, do jeito que tu é. A palavra não mente. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe os que não têm para confundir os que têm. Porque Deus ama fazer essas coisas, irmão. Se tem uma coisa que Deus ama é fazer isso. Eu não tô dizendo aqui que Deus não escolhe quem não tem, que Deus não escolhe quem não tem, que Deus não escolhe quem tem teologia. Eu não tô dizendo isso. Deus escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer. Se até as pedras clamaram, Deus escolhe, até a jumenta falou. Deus escolhe todo mundo, Deus escolhe quem ele quiser. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que essa parte aqui do que Paulo fala, quer dizer que Deus também te escolhe. Quantas das vezes a gente olha para a nossa incapacidade, a gente olha para aquilo que a gente tem e acha que não tem. Quantas das vezes a gente acha que para falar do evangelho de Cristo precisamos ter um nível teológico? Quantas das vezes a gente olha para aquele irmão usado lá na frente, que tem teologia e é usado, capacitado por Deus, e olha para a nossa vida e pensa assim, meu Deus, nunca vou ser usado. Senhor, eu preciso ter isso para poder fazer. Não, olha para mim, gente. Eu tenho uma câmera, meu esposo que me incentivou, e estou aqui levando a palavra do Senhor a toda criatura, fazendo isso de Cristo. Eu quero te dizer que o chamado todos nós temos. A gente, claro, é aquilo que eu expliquei. A gente tem, todos nós fomos chamados, né? Fomos chamados para ser amigos de Cristo, amigos de Jesus, para sermos íntimos, sabe? Para sermos aquele que se senta à mesa com Jesus. Todos nós temos esse chamado. A gente só precisa aprender a exercê-lo. E há os chamados com dons, aqueles que têm um chamado mesmo. Uns são chamados para louvar, para dançar, para pregar. Outros têm missionários que são de campos e missionários que não são de campos, que ajudam na sua própria comunidade. Então, há vários tipos de chamado. Mas o chamado em si é para todos. A gente só precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A gente só precisa ouvir a voz do nosso amado nos chamando. A gente precisa limpar os nossos ouvidos. O que é limpar os nossos ouvidos? Limpar das coisas mundanas. Quantas das vezes sentamos na roda de pessoas que só falam besteira? Enchemos o nosso ouvido e o nosso coração de quê? Só de besteira. Como que a gente vai ser capaz de ouvir depois Jesus falar? Quantas das vezes deixamos o nosso coração e a nossa mente se encher só de televisão, rede social, só do que não presta? Como que vamos ouvir o Senhor falar? Então, primeiro de tudo se consagre. Entre no centro da vontade do Senhor. Se permita ouvir a voz dele. Consagre a sua vida, faça propósito, jejue. Eu tenho certeza, eu te garanto que o Senhor vai falar contigo. Que Deus vai te mostrar onde ele quer que você trabalhe. Porque realmente todos nós somos chamados, mas há aqueles, por exemplo, que levam a palavra muito bem para jovem. Há aqueles que levam a palavra perfeitamente para casais, para mulheres, para homens.
Eu te pergunto, e aí, tu tem ouvido a voz de Deus te chamando? Porque ele tem te chamado. Ele tem te chamado, desperta para ouvir o Senhor, meu irmão. Desperta para ouvir aquilo que Deus tem contigo. Eis que o tempo se finda. Eis que é chegada a hora de Jesus levar a tua igreja, a sua igreja. E aí, o que vamos oferecer para ele naquele grande dia? Vamos nos permitir ouvir a voz do Espírito Santo. E para não ficar muito grande a mensagem, eu profetizo sobre a sua vida despertamento, discernimento espiritual, preparo espiritual, que você, olha, eu vou te falar, quando você decidir ouvir a voz do Senhor, que é se consagrando, jejuando, eu já te digo logo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas sabe o que eu te digo? Continue, persevere. O céu é assim, o céu não é fácil. Se você desistir, eu te digo uma coisa, se tu desistir para ouvir a voz do Senhor, tu quer ir pro céu como? Porque o céu é mais difícil. Então, se permita ouvir a voz de Deus, se consagre, jejum, ainda mais nesses últimos tempos. E que o Senhor destampe o teu ouvido. Liga o teu ouvido espiritual. Que o Senhor destampe os teus olhos. Cuidado naquilo que você tem visto, irmão. Cuidado, os olhos é a janela da nossa alma. Cuidado com aquilo que você tem deixado entrar pelos teus olhos, porque está descendo para o teu coração. Cuidado. Então que o Senhor desperte os teus ouvidos, que o Senhor guarde os teus olhos, que o Senhor tome a sua boca, que o Senhor liberte a sua mente de toda a prisão de Satanás e que o Senhor guarde o teu coração. Essa é a minha palavra para você, que você receba essa palavra no nome de Jesus e ouça a voz do Senhor te chamar, amém?